E aí, pessoal, beleza? Eu vou ensinar vocês a fazer uma textura compactada, separando as informações como, por exemplo, especular, roughness ou bump ou displacement em uma única textura. Então, a gente vai compactar tudo em uma única textura e no Blender ele vai separar isso pra gente e deixar o arquivo até mais leve, né? Geralmente a gente vai colocando várias texturas de 2K, por exemplo, uma atrás da outra, dividida, e isso acaba pesando o arquivo, ele ficando muito pesado. Quando você vai uma cena muito grande, com muitas texturas, então você quer mandar para uma render farm ou até mesmo para renderizar, e a gente vai otimizar esse processo de uma forma rápida, simples e eficaz. Basicamente você vai precisar de texturas. Eu já separei umas texturas aqui, ó. E a gente vai começar a trabalhar em cima delas. Bom, eu já olhei que essa textura aqui, ela tá com 2K, né? É a dos 2048. Bom, eu vou abrir um Blender aqui para explicar a vocês, por exemplo, evitar de ficar usando texturas. Aqui no próprio Blender ele dá uma dica para a gente. E essa dica está aqui no Simplify. Você pode notar 128 até 8192. A GPU ela trabalha em múltiplo de 2, então o Blender ele já separa os múltiplos de 2. Se você colocar uma textura de 3K, por exemplo, um número fictício de 3500 de pixels, né? Vai ser trabalhoso para a GPU readaptar, porque ela vai ter que fazer o processo de readaptar e transformar numa que ela lê de forma mais coerente. Então, imagina uma cena completa com várias texturas e em várias escalas diferentes. Isso dá um trabalho para renderizar de uma certa forma. Então, tipo, se você fizer de uma forma organizadinha, trabalhando nessas escalas aqui, o seu render vai fluir muito mais rápido. E isso você vai gostar no final, né? Então pronto, a gente já tem uma textura, o chefe está aqui, ó, bate com o que a gente tem, né? Tá batendo aqui, ó, interessante. Por isso que muitos sites já deixam a textura nessa configuração, porque eles entendem esse processo. Bom, o que a gente vai fazer? Aqui no nosso GIMP, a gente vai criar uma textura com base nessa informação. Então 2048 por 2048. Ok, criamos a nossa textura. E aqui a gente vai juntar essa textura de Ambient Occlusion, de Displacement e de Roughness. A gente vai juntar as texturas que são em camadas gray, né? Que são as camadas cinza. Porque nesse método ele só funciona com camada cinza, porque a gente vai separar os canais. Então é sempre bom só ter cinza. Colorido pode dar erro, né? E nem vai funcionar de certa forma. Bom, para isso, a gente vai vir aqui no GIMP. No Photoshop é simples, é só você vir em canais e ir aplicando nos canais. Aqui no GIMP até dá para fazer assim, mas a probabilidade de dar um erro é muito grande. Então a gente pega essa imagem, a gente vem aqui, a gente em cores, em componentes e a gente decompõe ela no RGB. Ok, vamos decompor, vai abrir uma nova trabalhinha aqui e pronto. Ele já separou para a gente em camadas os nossos canais. O que a gente vai fazer? Basicamente pegar aqui a textura, a gente vai começar pelo Ambient Occlusion e a gente vai jogar aqui no nosso rapaz aqui. A gente converte, ok, tá aqui a textura e simplesmente a gente combina abaixo. Botão direito, combinar abaixo e pronto. Nosso canal vermelho já tem essa textura de Ambient Occlusion. Bom, agora vamos aqui para o canal verde e pegar o displacement. Verde displacement, joga aqui embaixo, converte, beleza, e combina abaixo tranquilamente. Mesma coisa aqui pro azul. Roughness, joga aqui, beleza, converte e combina abaixo. E pronto, cada canal tem sua textura. Bom, basicamente o que a gente vai fazer agora? A gente vem aqui, mesma coisa, cores, componente e compor. Vai criar um terceiro arquivinho aqui e pronto. Cada canal tá com a sua textura aqui. Se você fechar um, vai ter o canal verde. Se você fechar o outro, tá tudo combinado. A gente vai salvar só esse arquivo.
A gente vai salvar, exportar como, pode ser aqui na minha área de trabalho mesmo, RGB compósito da textura. Eu vou salvar em JPEG, porque JPEG comprime mais ainda, né? Então, é isso. Vou deixar a textura em 100%. Bom, e eu já vou exportar uma outra, porque eu vou ensinar outra coisa para vocês também. A gente vai vir aqui, imagem, redimensionar a imagem, e a gente vai dividir isso por 4. Ok, dividimos por 4 vai ficar 512. Seguindo aquela lógica de textura. Redimensiona, ok, e a gente vai exportar como também. E aí a gente coloca aqui low, né? A gente já tem a inteira e a low aqui, ó, 7 megas. Exportar a low, ok. Bom, a gente pode fechar isso aqui, ok. E agora a gente vai lá pro Blender. Bom, aqui no Blender a gente vai fazer o seguinte. A gente vai criar essa textura e vai trazer a nossa cor, né? A cor básica, a gente vai tacar a cor. Eu não vou usar o normal map, porque eu quero fazer o mais otimizado possível. Aqui eu vou trocar para AGX. Eu trouxe o AGX do 4.0 para o 3.6, mas se você estiver no 4.0, pode usar tranquilamente. Eu ainda estou usando o 3.6, estou esperando uma estabilidade do 4.0 ainda. Então, eu vou aqui deixar assim como está, troquei aqui tranquilo, e aqui no sRGB eu troco para o sRGB do AGX, pronto. E aí eu vou colocar minha textura. Deixa eu visualizar aqui como é que ela tá. Ok, ela tá aparecendo aqui. E vou dar um canalzinho aqui, só para ter o controle depois de escala. Input value, só para controlar a escala de uma forma única. Deixa eu deixar em 1, ok. Pronto. Agora eu vou trazer a nossa textura que a gente criou. Eu vou trazer primeiro em grande escala. Pronto. Trouxe a grande escala. Vou plugar aqui. Trazer no color, porque a gente lembra que a gente trabalhou com escala de cinza. Aqui o no color. Apliquei no color. Tá, mas e essa textura aqui meio bizarra? Bom, a gente vem aqui, ó. Separar cor. E aí ele vai dar esse node. E aqui, ó, Omit Occlusion, o nosso Displacement e o nosso Roughness. Tudo separadinho em uma única textura de 2K. Perfeitinho, não precisa colocar várias texturas aqui. E com isso a gente vai trabalhar. Bom, já que a gente trouxe o Ambient Occlusion, a gente vem aqui, Mix, Multiply, aplica aqui. E aí já deu uma escurecidinha aqui. A gente controla através disso aqui. Não vou deixar muito forte. Aqui tem o nosso displacement, então eu já vou pegar um bump, porque a gente pode usar o displacement como bump, e é até interessante. Ok, olha lá. Só vou diminuir a intensidade aqui embaixo. Força, eu vou deixar em 1. Ok. E aqui no caso, eu vou trazer o nosso blue, que é o nosso Roughness, né? Vou jogar aqui no nosso rapaz Roughness. Eu só não lembro se ele tá invertido. Deixa eu ver. É Roughness, não, tá certinho. Pronto, já jogamos aqui o Roughness. Se você quiser controlar o Roughness, color ramp nele, coloca aqui. Deixa eu ver esse cara pra cá. E aí você dá um gás aqui, ó. Você vê aqui as rochas e uma brilhadinha. Você controla ele tranquilo. Você tem essa total liberdade aqui artística de controlar o seu material, né? O que muda é que uma textura tá uma em cima da outra e aqui você está separando elas e economizando espaço na sua memória. Lembrando, isso aqui é para cenas muito grandes, tipo, você fez uma casa, você fez um cenário, tem muita textura e tá dando problema de tá lotando sua GPU, não tá conseguindo dar render, faz esse método aqui, compila tudo, as escalas de textura, né? Ou você só usa a de cor e depois você separa, faz de outro método, mas essa aqui vai te garantir que você use menos espaço na sua memória de GPU. Bom, a gente fez aqui bacana, só que a gente fez uma textura low lá em cima, né?
E no caso, eu nem vou precisar desse cara aqui em low. Eu vou usar esse cara aqui em low, só a cor. Porque eu não vou querer que o que esteja longe faça roughness, faça bump. Eu vou só usar a cor. Então eu vou abrir aqui GIMP, vou só manipular a cor de uma certa forma que fique legal. Então eu vou converter aqui e aqui nessa imagem eu vou reduzir o tamanho dela para low, dividir por 4, que a gente fez com a outra, redimensionar, e eu vou exportar como para minha área de trabalho. Aí eu coloco aqui em vez de 4K, eu coloco 500, não, eu vou colocar aqui ó, low, pronto. E aí já vou saber que aquela textura é low. Um JPEG, exportar e exporto. Pronto. Fecho aqui, não salvo. E aí agora eu vou trazer essa textura para cá. Essa textura que tá low, eu trago ela para cá. Por que que eu tô trazendo para cá? Mesmo esquema, sRGB aqui, a mesma informação de textura. E aí quando a gente olha, ela tá embaixo. Meu Deus, tá tudo pixelizado, viu a diferença? Porque essa textura aqui vai aparecer para quem tá longe, entendeu? E essa aqui vai aparecer para quem tá perto. É simples, não precisa de muita coisa. Como eu não quero que calcule roughness, espécula nem nada, eu só quero que seja só um difuso, então eu só venho aqui e aperto Diffuse. Isso mesmo, Diffuse, e plugo essa textura. Então ela vai ficar assim. Vai ficar escuro? Vai, porque não está calculando espécula. Para resolver isso, eu posso até... Vamos resolver isso depois. Eu vou mixar os dois, vai ficar uma coisa esquisita. E eu vou inverter porque eu quero que o perto ele funcione aqui. Pronto. Bom, para isso, o que a gente vai precisar? A gente duplica esse carinha aqui, que é o Coordinate Texture, e a gente vai usar a informação da câmera, né? Do que a gente está vendo aqui. E para isso, eu só preciso de uma coisa muito simples. Separar o eixo Z da minha câmera. Então, vai dar essa informação aqui e colocar, ó, seleciona aqui. Se você tiver com o addon Node Wrangler ativado, segura, solta e coloca aqui Subtract. Aqui, pronto. Você pegou um Subtract. E nesse Subtract, a gente pode dar uma aumentada. Vou colocar 3. Quando eu me aproximo, ele vai. Ou colocar 6, vai. 6. Isso. Ok. Interessante. Deixa eu colocar o mesmo material aqui. Pronto, ó. Não chegou perto, ele vai trocar nossa textura. Bom, pegar, duplicar esse aqui, colocar o multiply para deixar essa borda mais suave. Então eu vou diminuir para 0.4, 0.3 aqui, ó, interessante, ó, essa transição. E é só aplicar aqui no seu FAC. Colocou aqui, olha lá, tranquilo. Só que a gente tem aquele problema, né? Lá atrás está mais escuro que aqui. Para resolver isso é bem simples. Você vem aqui com Saturation e dá uma tunada aqui no valor até encontrar um tom que fique mais satisfatório. Parece meu rapaz aqui. Ok. Beleza. Acho que tá muito próximo. Então eu venho e distancio mais aqui, ó. Dou uma distanciada. Quanto mais longe da câmera ele vai trocando, ó. Então aqui tá aquela textura. Isso aqui, por exemplo, tá lá embaixo. Não quero que calcule espécula, não quero. Só quero que a cor seja em baixa resolução. Aí eu tô com uma câmera perto de algum objeto. E aí você vai controlar isso com base no tamanho da sua cena ou distância de objeto. Bom, é basicamente isso, ó, que tá aqui, ó, tá lá atrás, não vai ser calculado. Isso te ajuda a ter uma otimização no seu render, ó. Fica quase imperceptível, só você vai começar só a perceber quando estiver muito longe. E aí, se estiver fazendo o seu render, isso vai te dar uma melhora na tua renderização no sentido de otimização. É basicamente isso, galera. O vídeo, fica aí essa dica e você pode usar em outros materiais e afim. Aqui está um zoomzinho do Node. Isso em larga escala, com vários materiais, você vai ver que sua renderização vai ficar muito mais rápida, muito mais otimizada e, e é muito simples, cara. Muito simples mesmo. Valeu, até a próxima.
Fui!